Fala galera, cheguei no horário! Tô aqui pra gente falar sobre quadril hoje. Tem várias dúvidas legais de vocês que vocês me deixaram lá na caixinha de perguntas já. Irei respondê-las aqui, irei responder todas as dúvidas de vocês. Olá Aline, tudo bem? Boa noite! Irei responder todas as dúvidas de vocês que deixaram lá na caixinha de perguntas que eu coloquei lá nos meus stories, porque hoje a gente vai falar de quadril. Mas antes de eu começar a responder as dúvidas de vocês, eu gostaria de comentar com vocês sobre 3 coisas que, no geral, impedem com que nós, mulheres, pessoas, soltemos o nosso quadril, tá? Vou falar sobre elas. Quem tá chegando aí, dá um olá. Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Vem chegando, vem chegando. Vem chegando. Será que eu consigo botar o título aqui? Eu nunca consigo. Bora começar então? Seguinte. Onde eu vejo as caixinhas aqui? Não é isso. Aqui, achei. Perguntas aqui. Quem tá chegando, dá um oi aí pra eu saber. Agora carregou atrasadinho aqui um pouco. Oi, Samara. Oi, Adri. Oi, Cat. Vou chamar assim. Oi, Nando, tudo bem? Imagina, Aline, que é isso? Falar sobre quadril é comigo mesmo, hein? E ó, já aviso aqui que se essa live bater ali as 30 pessoinhas assistindo, no final eu vou ensinar a fazer o quadradinho, hein? Que foi uma coisa que vocês pediram lá nas caixinhas de pergunta. Se chegar a 30 pessoas nessa live hoje, eu ensino a fazer o quadradinho aqui ao vivo, vou dar dica pra vocês, beleza? Então, ó, o que vocês podem fazer pra aumentar esse número aí e nos ajudar a aprender o quadradinho aqui, ó? Clica lá no amei, no coraçãozinho, que isso ajuda muito, ajuda a live a chegar pra outras pessoas e aí a notificação se espalha pra um monte de mulher vir aí soltar o quadril com a gente. Bora lá, então? Então, começarei falando sobre a primeira coisa que, no geral, impede as mulheres de soltarem o quadril, que são as questões culturais. Muita gente acha que o que impede de mexer o quadril como quer ou rebolar, vamos falar assim? Oi, Gi! São as questões físicas e, na verdade, sim, eu vou falar delas daqui a pouco. Mas a número 1, a principal, são as questões culturais. Por que eu falo as questões culturais? Porque nós mulheres somos ensinadas desde pequena, desde meninas, a ter vergonha do nosso corpo, né? Quem aí nunca ouviu, fecha as pernas, não anda assim? Então a gente, desde pequena, não é tão estimulada quanto os meninos a mexer o nosso corpo, né? Então a gente não pode subir em árvore, porque muitas vezes a mãe coloca um vestido, ou enfim, essas questões que são básicas, mas elas vão dando informações pro nosso corpo de que mover como a gente quer e como a gente sente é errado, né? Principalmente para as mulheres que vêm de famílias mais tradicionais. Eu canso de dizer aqui que a minha família é uma família matriarcal, então essa questão do corpo nunca foi um tabu pra mim. Eu sempre vi as mulheres da minha família sendo bastante livres corporalmente. O que eu quero dizer quando eu digo livre corporalmente? É se mexer, é dançar, é brincar. Não necessariamente eu tô falando de sexualidade. Quando eu falo de quadril e de ser livre corporalmente, não tem nada a ver com ser livre sexualmente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o que a sociedade patriarcal faz? Sexualiza o nosso corpo, então tudo o que é dito como livre corporalmente, as expressões corporais, mexer, dançar, mexer o quadril, no nosso caso, que somos mulheres, é associado à sexualidade, a algo sexual, a algo promíscuo. Então, como muito bem falaram ali nos comentários, acaba sendo pecado. Já vou dizer aqui que eu não acredito em pecado, não acredito que nada seja pecado, existe o que faz sentido pra você, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Então essas questões culturais, né, de tabus em relação ao nosso corpo,
do patriarcado que sexualiza o nosso corpo, sexualiza o nosso livre mover. Porque, gente, mover o quadril é algo natural que todos os seres humanos fazem, não só mulheres. A gente mexe a pelve e o quadril para caminhar. A gente mexe o quadril para parir. A gente mexe o quadril para agachar, pegar uma coisa no chão. Então não tem nada a ver, então já cai por terra aqui o mito de que mexer o corpo, mexer o quadril é algo ligado a algo sexual e promíscuo. Não! Quem faz isso, quem tem esse olhar a respeito do rebolar, da dança, do nosso corpo, é a sociedade patriarcal, né? Eu tô colocando como um grande guarda-chuva. São as pessoas que acreditam e que compraram essas ideias. E, infelizmente, a gente acaba inconscientemente comprando essas ideias também. Pode ser que você seja uma mulher que goste muito de dançar, que goste muito de rebolar e sente algumas travas aí e não sabe muito bem por quê. Muito provavelmente, esses pensamentos atravessam lá o seu inconsciente, assim, sutilmente, né? Então, aí muitas mulheres podem se sentir erradas, muitas mulheres vão se sentir vulgares, muitas mulheres podem se sentir promíscuas, podem sentir vergonha, podem sentir timidez, podem sentir que estão fazendo algo de errado, mesmo que conscientemente essa mulher saiba que não tem nada de errado. Eu posso estar aqui falando com vocês e você entendeu, a sua cabeça entendeu. Ok, não é errado, não é pecado, não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com o meu corpo, não tem nada de errado em querer dançar, soltar o quadril, rebolar. Mas alguma partezinha lá dentro, talvez pela criação que você teve, talvez pelas coisas que você consumiu durante a adolescência, televisão, mídias, coisas que você ouviu dos seus pais, dos mais velhos, de amigos, de companheiros talvez abusivos, talvez você tenha se retraído nesse sentido. Então aí já fica a tarefa de você começar a avaliar se o que está te impedindo de fazer o que você quer, de você dançar, de você soltar o quadril, não é alguma trava cultural. E essas questões culturais, esses tabus a respeito do corpo feminino, elas nos levam à segunda questão, que é justamente essa que eu falo quando eu digo que a gente se sente muito culpada, que a gente fica com medo, que a gente fica com vergonha, que são as travas emocionais, né? Então esse monte de tabu cria aí travas emocionais para que você... Isso literalmente é físico, tá, gente? Sim? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Vocês mandem perguntas aí, que daqui a pouco eu vou responder. Mandem ali no ícone de perguntinhas que eu vou responder todas daqui a pouco. Senão eu ligo a primeira, já engato a segunda e aí tô a 120 daqui a pouco. Mas essa questão das travas emocionais, elas verdadeiramente criam travas físicas. Por quê? Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre psicossomática, que é quando algumas questões emocionais, coisas que a gente viveu, alguns traumas, eles literalmente se manifestam, é como se eles se alojassem no nosso corpo físico. Então, a gente verdadeiramente sente no corpo essas travas emocionais. Então, quando eu falo que alguma coisa que a gente possa ter ouvido, vivenciado, alguma experiência negativa em relação a essa parte do nosso corpo, da nossa pelve, do nosso quadril, isso pode gerar uma trava verdadeiramente física, né? Que é a não mobilidade daquela região, o não conseguir mexer, né? O sentir muita vergonha, o sentir como se estivesse fazendo algo errado. Para além disso, existem sim questões anatômicas e físicas. Eu acabei de sair de uma aula de alongamento com a Aline Centeno tá aí também, que é minha irmã lá do coletivo Corpo Negra. E eu vou fazer um paralelo em relação ao alongamento. Algumas pessoas vão conseguir fazer o espacato ou espacate. Aline, tô certa? É espacate ou é espacato? Me ajuda. Vão conseguir fazer ele de uma maneira um pouquinho mais aberta. E outras pessoas vão conseguir fazer um pouquinho mais fechado. Quem tá certo e quem tá errado? Ninguém. Tá todo mundo fazendo dentro das suas capacidades físicas.
Com a questão do soltar o quadril, do rebolar, é exatamente a mesma coisa. Existem questões anatômicas que são... Eu não gosto de falar limitações. Algumas pessoas vão chamar de limitação, mas eu gosto de chamar de características, né? Assim como existem mulheres mais baixas, outras mais altas, com formatos de corpo diferente, existe uma questão anatômica que é a abertura da sua pelve ou o tamanho do seu quadril, que vai influenciar também na maneira com que você percebe visualmente o seu soltar de quadril ali, o seu rebolar, né? Muitas meninas chegam aqui no Instagram falando assim, nossa, Anne, ou Femi, todo mundo me chama de Femi agora. Nossa, Femi, eu queria muito rebolar igual a você. Eu entendo de onde vem isso, mas não tem como. E não tem como, não é por uma questão de não consigo ou não quero que as pessoas dancem igual a mim. Não tem como, porque cada pessoa é diferente, cada corpo é um corpo. Parece muito clichê falar isso, mas não é. Às vezes a gente usa uma régua, a gente usa uma métrica puramente visual, né? Então, por exemplo, a gente vê uma mulher dançando, rebolando e a gente pensa, uau, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando na verdade, talvez você já faça, inclusive, só não daquela maneira que você percebe o movimento naquela pessoa, porque aquele corpo é um corpo e o seu corpo é outro corpo. Que colar foda! Esse aqui é o Zuri Acessórios. Já segue lá. De uma irmã preta maravilhosa, artesã. Todo mundo me pergunta desse aqui. Não ganhei nada. Não é publi, não. Poderia. Sim, tá fazendo sentido? Então eu falei das questões culturais que geram travas emocionais. E o outro lado disso é que sim, existem questões anatômicas que talvez estejam te impedindo de destravar, de soltar o quadril, de soltar a serpente. Isso é fixo? Quer dizer que eu nasci assim e nunca vou conseguir rebolar? Ou nunca vai ficar do jeito que eu quero? Nunca vai sair do jeito que eu quero? Não! E é pra isso que existe técnica, treino e vou fazer o meu jabá, fazer aula comigo. Tô brincando, mas técnica e treino ajuda muito, sim? Quando você entende qual é o seu tipo de corpo, o seu formato, quando você conhece a sua região ali. E não estou falando de se tocar, estou falando de se perceber conscientemente através de um processo de dança, de aula, de conhecimento anatômico, mas principalmente sensorial, que é quando você tá lá, tchá, 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 e aí você fecha o olho e você sabe exatamente o que está acontecendo ali. Isso é um processo de consciência corporal. Então é necessário consciência corporal em primeiro lugar, para depois você conseguir aí adquirir técnicas, para você aprender as maneiras, o lugarzinho, onde passa cada parte ali do seu quadril. E aí sim começar um treino e soltar este quadril. Sim? Vou para as perguntas então, após essa introdução aí rapidinha. Aqui. Qual a importância de mover o quadril para a saúde? Então, eu vou falar da perspectiva de quem é da área da dança. O nosso quadril ali, a nossa região pélvica, fica uma região que se chama assoalho pélvico. Não vou dizer os nomes técnicos aqui, mas o assoalho pélvico, ele comporta ali a região que sustenta o nosso aparelho genital, a nossa bexiga, enfim. O assoalho pélvico é extremamente importante para mulheres cis ou pessoas cis que querem ter filhos, que querem ter bebês, que querem gestar, porque isso também auxilia na hora do parto. Então percebe que essa região, que é o assoalho pélvico, é basicamente um músculo ou um conjunto de músculos muito importantes na saúde de mulheres e pessoas que têm o natapeca. É importante porque aquilo ali regula o funcionamento da região. É importante inclusive para o prazer feminino, né? Porque tem o lance da contração. Quando o assoalho pélvico ele não está fortalecido, pode acontecer uma série de problemas como incontinência urinária, problemas na hora do parto natural e também não sentir prazer durante a relação sexual com penetração.
Então, mover o quadril não tem só a ver com se libertar desses tabus. É uma questão de saúde feminina, uma questão de saúde física, inclusive uma questão de saúde ginecológica, né? E aí, o porquê da gente... Eu acredito, tá? Que o que o poder colonial patriarcal fez foi justamente fazer com que essa nossa região fosse um tabu, algo, o mistério, né? E que fosse tão enrijecido que a gente não tivesse acesso ao autoconhecimento de nós, ao autoconhecimento do nosso próprio corpo e ao autoconhecimento do nosso próprio prazer. Então, pra mim, mover o quadril é uma questão de saúde física, mas é uma questão de saúde emocional também, né? De você conhecer a sua região, de você conhecer o seu quadril para além de algo sexualizado ou para além da sua sexualidade, né? Conhecer o seu quadril não só quando você está em contato com outra pessoa, com um parceiro ou uma parceira. Conhecer o seu quadril para você mesma. Então, para mim, é isso. Autoconhecimento, saúde física e saúde emocional também. Ai, não sei mexer nisso, me ajuda! Aqui. Dificuldade em rebolar que nem as moças do funk, que não mexe quase nada, só a bunda. Eu também, mas lembra do que eu falei, cada corpo é um corpo. As mulheres que dançam funk, elas vêm de um outro contexto cultural, talvez de uma outra criação. Talvez elas façam isso desde pequenas e tá tudo bem, a gente não vai sexualizar, nem vai criminalizar o funk aqui. Se isso tá num espaço seguro, né? Então é isso. Cada mulher tem um quadril, cada mulher tem um formato, e isso influencia na maneira como a gente percebe o nosso mover, né? Percebe visualmente. Eu, por exemplo, também não consigo isolar. Acho que você tá falando disso, né? Dificuldade em rebolar que nem as moças do funk. Eu imagino que você tá falando do isolamento. Que tem o lance do... Vou mostrar. Dá pra ver aí? Tem o lance do quadril contínuo. Tarará, tarará, né? Que você mexe aqui, mexe um pouco do abdômen, mexe um pouco aqui a serpente. E as funkeiras, elas mexem mais isoladinho, né? E aí também tem isso. Cada quadril é um quadril e também é treino. Aí é treino. Tem como fazer rapidinho, tem como fazer quebradinho, tem como fazer isolado, mas é treino. Tem como treinar. E também tem um lance de tamanho do quadril, né? Que muda a percepção visual que a gente tem. Aqui, às vezes tenho vontade de rebolar, mexer o quadril, tá? Mas parece perda de tempo. Sempre deixo pra depois. Aí, tem uma questão que talvez não tenha a ver só com o quadril. Por que a gente sempre adia as coisas que a gente tem vontade, as coisas que são desejo? A gente sempre prioriza o outro, o trabalho, a carreira, o companheiro, a companheira, a família, a gente vai se deixando em último lugar, né? Então talvez seja algo pra se pensar aí. Quais as coisas a gente tá tendo vontade de fazer, realizar, projetar, prospectar, mas a gente acha que é perda de tempo ter tempo pra si. Eu sempre falo do tempo pra mim. Eu não chamo TPM de tensão pré-menstrual, eu chamo de tempo para mim. E a gente precisa urgentemente quebrar um pouco, romper um pouco com essa ideia de que nos priorizar e fazer as coisas que gostamos, que nos dão prazer e que são divertidas é perda de tempo. E aí, de novo, eu vou voltar lá com o pensamento colonial, patriarcal, judaico-cristão, onde a gente tem que sofrer, as mulheres vieram ao mundo pra sofrer, né? A gente compra essas ideias de sofrimento, né? E tudo que é divertido e prazeroso parece que tem menos valor, parece que é de menor valor. Então, fica aí essa questão. Vou devolver essa pergunta de uma maneira meio retórica. As meninas estão falantes ali nos comentários, tô adorando. Ah, boa! Vou voltar aqui nessa pergunta. Maravilha. Ih, não dá mais. Aí, as meninas ali falaram a respeito disso, da questão da roupa, né? Que a roupa muda a percepção
visual, o tipo de roupa. Se você usar algo mais soltinho, vai ficar mais fácil de mexer o quadril. Se você usar um jeans, até legging, por mais que pareça solta, algo esportivo de academia, fica complicado de soltar ali a região do quadril. Se vocês derem uma olhada nos meus vídeos que eu posto mais no Reels ali, no Reels, vocês vão ver que eu uso panos, porque eu gosto de ficar verdadeiramente ali com assoalho pélvico, com assoalho pélvico bem solto, à vontade, tranquilo. Aí, aqui, dificuldade, né? Foi isso que eu perguntei pra vocês, as maiores dificuldades ou dúvidas. Conseguir descer até o chão rebolando sem sentir dor no joelho. Tem várias coisas aí. Isso é uma coisa que eu ensino na imersão, no Honrando o Ventre. Alguém aqui fez o Honrando o Ventre comigo? A primeira experiência, a primeira edição? Que é justamente sobre isso. Pra descer até o chão rebolando sem sentir dor no joelho, precisa ter uma consciência de centro, que é o nosso abdômen. Precisa ter ali uma forcinha, um tônus, que não tem a ver com ser malhada, que não tem a ver com ter a barriga tanquinho, não tem nada disso. Inclusive eu sempre falo nos cursos, às vezes você vai ver alguém que tem uma barriga tanquinho, a pessoa não tem força. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos começar a quebrar isso daí também. Precisa de força de centro, né? Tá seguro ou pelo menos consciente dessa parte ali do abdômen. Precisa de força de membros inferiores, pernas, né? E aterramento. O que é aterramento? É o equilíbrio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou mostrar. Pera aí, me dê um segundo. Essa pergunta é boa. Deixa eu baixar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ó, quando eu falo de aterramento, eu tô falando disso aqui, ó. Eu tô lá no meu eixo. E eu tô segura. Eu não vou pra lá, não vou pra cá. Por quê? Porque eu tô no meu eixo. É como se tivesse... Eu sempre falo pras meninas. Contato com o espiritual lá em cima. Contato com as suas ancestrais, a ancestralidade que tá lá embaixo, que é a terra. E é daqui que eu vou. Força de centro, força de membros inferiores, como se tivesse um triângulozinho ali embaixo. E aqui eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu estiver aqui, se eu tô com essa consciência de que a minha cabeça vai pra cima, o meu quadril tá aterrado aqui, e eu uso essas forças pra me dar equilíbrio, muito provavelmente eu não vou largar todo o meu peso em cima dos meus calcanhares. Quando a gente sente dor no joelho, se não for alguma lesão, alguma questão fisiológica, anatômica, que eu espero que vocês investiguem, cuidem dos joelhinhos de vocês. Se não for isso, pode ser que você esteja depositando todo o peso nos seus calcanhares ou se largando mesmo, largando o peso para a força da gravidade. E aqui vai ser muito difícil rebolar e vai doer mesmo. Agora, se eu me sustento, só alegria. Respondido? Deixa eu ver. Eu achava que eu não tinha força pra ir até o chão, até que um dia eu descobri que eu só rebolo. Então, mas é um pouco isso. Olha aí, bateu 30 serpentes aqui. Vou ensinar o quadradinho. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, a gente tem tempo, eu tô correndo aqui com vocês, né? Tô correndo aqui. A Ali fez, honrando o ventre. Força no core. Obrigada. Respondi? Então é isso. Tem uma questão de força, tem uma questão de equilíbrio, tem uma questão de treino também. Mas se você não tem nenhum problema de joelho, articulação, que é legal investigar, se não for isso, pode ser falta de força nos membros inferiores, né? E os membros inferiores, somaticamente falando, ou espiritualmente falando, eles representam o nosso aterramento, a nossa sensação de presença, de ser e estar no mundo.
Então é importante que a nossa fisicalidade corresponda ao espiritual. Vou ensinar a fazer o quadradinho. Peraí que tem mais pergunta. Tá. Que mais? Dúvidas? Tem tempo ainda, gente. Acho que respondi todas. Tô perdida. Alguém falou. Meu sonho é fazer o quadradinho. Eu tento, mas não rola. Vou ensinar. Vocês querem o quadradinho, né? Vocês não querem mais papapá. Lá. Ó lá. Meu sonho... Eu vou ensinar o quadradinho. Calma. Vocês têm que ter calma. Temos que fazer os exercícios diariamente? A Nath perguntou. Oi, Nath. Então, é importante ter uma regularidade, assim como tudo na vida, né? Tudo é prática. Qualquer músculo, musculatura, qualquer processo, coisa, ação que a gente deixe de fazer, pode levar aí a uma diferença de percepção, de sensação, de modo de fazer. Então é legal você tentar não travar o quadril. Eu às vezes rebolo um pouquinho, às vezes eu rebolo mais, às vezes eu rebolo menos. Se tem um dia que eu tô muito pra baixo, se tem um dia que eu sinto que a minha endorfina tá baixa, que eu tô meio cansadinha, meio... não tô afim de fazer. Se não for o meu período menstrual, eu rebolo ali, que é papum. A energia sobe, o fogo da serpente vem e aí é gostosinho. Quais técnicas temos que treinar para ir soltando o quadril, para virar uma serpente? Tem um vídeo no meu Reels, no meu último Reels, eu dei 3 dicas que são para iniciantes. Sábado agora vai rolar o workshop Honrando o Ventre também, que é especificamente sobre técnicas de quadril. Daí lá, como é um momento só comigo na sala do Zoom, eu consigo ver vocês. São 3 horas comigo, né? 1h30 de prática, depois mais 1h30 para falar sobre ancestralidade, responder as dúvidas, falar sobre quadril a partir da perspectiva ancestral. Eu ensino todas essas técnicas. Ensino lá, Honrando o Ventre. Sábado agora comigo. O meu problema é só legitimar tudo que eu sei, todo o conhecimento que tenho no meu corpo. Legal você falar disso, Gi, porque quando eu falo sobre rebolar, mexer o quadril, eu não falo eu nunca uso a palavra aprender, eu sempre uso a palavra relembrar, porque pra mim soltar o quadril, mexer o quadril é algo tão natural quanto caminhar, quanto o bebê que engatinha e depois aprende a caminhar. Como eu já falei lá no início, a gente usa o quadril pra tudo. A gente usa pra caminhar, a gente mexe o quadril pra ter relações sexuais que geram vida, muitas vezes. A gente mexe o quadril. Então olha só a importância do quadril pra absolutamente tudo. A gente mexe o quadril pra se divertir, a gente mexe o quadril pra parir. Isso é nosso. O nosso corpo, ele sabe fazer. Nosso corpo, ele é extremamente capaz. A questão é que, como eu falei lá no início também, as questões culturais do patriarcado, machistas, familiares, enfim, de religião também, fazem com que a gente comece a desacreditar nesse saber que é do corpo, né? E, infelizmente, para mulheres negras, né, muitas vezes a nossa experiência corporal ela é ligada a uma hipersexualização, né? Então as pessoas olham pro nosso corpo, rebolando ou não, e somos naturalmente, bem entre aspas, já taxadas de mais sexuais, mulata fogosa, enfim, esses termos extremamente pejorativos em relação à corporeidade de mulheres negras, né? Então, sim, todas as mulheres são objetificadas, sexualizadas, mas mulheres negras ainda mais e com as suas próprias características, né, com o atravessamento do racismo. Então essa questão de legitimar o conhecimento que é do corpo
Eu sinto que nós, mulheres negras, a gente primeiro precisa se permitir, justamente porque... Se permitir no sentido de, ok, é isso que eu faço, é isso que eu sou, esse é o meu corpo, né? Infelizmente as pessoas sexualizam, mas isso não me diz respeito. E a questão da legitimação do conhecimento também, né? Esse lugar da intelectualidade, digamos assim, que não necessariamente precisa ser uma intelectualidade acadêmica, dos saberes, dos livros e artigos, pode ser uma intelectualidade corporal. A gente tem uma dificuldade de se apropriar desse lugar também, né? Mas eu acho que é um treino também, assim como mexer o quadril, a gente se vê como capaz e merecedoras, com conhecimentos legítimos, também é um treino. 37 serpentes. Ih, já passou, já tá em 27. Perdi o timing. Perdi o timing, serpentes. Perdi o timing, galera. Sim, acho que dei conta um pouco de tudo. Falei das questões aí anatômicas, culturais, respondi as dúvidas de vocês. Vocês querem aprender o quadradinho, né? Sim ou não? Sim ou não? Vocês ainda estão aí? Ainda estão a fim de aprender o quadradinho? Estão com a roupa soltinha de mexer o quadril? Papum. Papum. Bora lá então. Seguinte. Quadradinho. O que é o quadradinho? Eu não sou funkeira, tá? Eu adoro dançar funk. Eu amo. Muito ir em baile funk quando eu era adolescente. Vamos sem música mesmo, tá? Aí. Deixa eu pegar aqui. Quadradinho. Quem viu o vídeo de dicas já tá sabendo. Questões básicas pra mexer o quadril, pra soltar o quadril, para rebolar. Deixa eu aumentar a luz aqui. Aí, agora todo mundo vai me ver. Questões muito básicas. Pelo amor de Deus. Não trava o joelho na hora de dançar. Ó lá. Não há como. Eu tô exagerando aqui, tá? Solta o joelho. Outra questão importante é a largura dos pés de vocês, né? Nem muito fechadinho. Aqui vai ficar bem difícil mesmo com o joelho solto. E tão aberto, se você não tem muita prática, também vai ficar meio... Então mais ou menos aqui, literalmente na largura do quadril, alinha aí pé com quadril, destrava o joelho. E não era nem pra eu estar ensinando isso daí, que eu já tô dando spoiler do curso de sábado. Mas ó, antes da gente começar a fazer o quadradinho, só experimenta soltar o quadril só com essa percepção do aterramento dos seus pés lá, da soltura de joelho. Nem olha pra mim, pode até fechar o olho e só mexe como o corpo quer mexer. Eu sempre começo as práticas, sempre começo as aulas assim. Por quê? Porque a gente tá relembrando. O que eu tô fazendo aqui é facilitar, ajudar vocês a relembrarem algo que é inato, mexer o quadril, tá? Soltou aí um pouquinho? O quadradinho é o next level, tá? O quadradinho não é por onde a gente começa a relembrar e aprender a soltar o quadril, tecnicamente falando, tá? Quadradinho já é uma coisa um pouquinho avançada. Primeiro aí, então, vocês tinham que treinar ali as dicas que eu dei lá no vídeo de rios, lado, 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 frente, trás, solta, 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 pra depois ir pro quadradinho. Mas como tá todo mundo ansiosa, vamos lá. Solta o joelho, força de centro lá, tô aterrada lá, ninguém me tira do meu eixo. Quadradinho é o seguinte, a gente vai ter que quebrar, a gente vai ter que literalmente descer um pouco mais. Então meu joelho já tá aqui, eu vou descer. Depois eu desço o outro. Então eu faço direita e esquerda. Eu faço desce, desce. Quando eu faço isso, é como se eu quisesse... Tem um ossinho aqui, sente aí o ossinho. Tem um ossinho aqui no nosso quadril. É como se tivesse uma parede. Não sei se essa imagem é muito boa, mas vamos com ela. Pá, pá, pá. A gente tem que isolar. Sim? Então vamos lá. Solta tudo lá, força de centro, tá aterrada, pá, pá. Sim? Agora o que eu vou fazer é só voltar para onde eu tava. Pá, pá. Sobe, sobe.
E aqui até pode esticar um pouquinho o joelho, tá? Vou fazer de frente pra vocês verem. 7 e direita, esquerda, sobe, sobe. É isso. No começo, talvez fique difícil isolar, talvez fique assim, ó. Não tá errado, é treino, é prática. Só que à medida que vai ganhando confiança, pá, 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 pá. Sim! E aí depois, minha filha, é só acelerar. Tá, 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 tá. Sim? Daqui, o que a gente poderia... Vou aumentar o nível ainda. Direita, esquerda, sobe, sobe. Isola, 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 isola. Eu poderia, inclusive, rebolar aqui, ó. Fazer redondo. O redondo nada mais é do que passar pelos pontos que a gente passou durante o isolamento. Olha bem. Eu vou na frente, vou atrás. Vou na frente, vou atrás. Vou na frente, vou atrás. Sim! Sim ou não? Digam aí pra mim. Quer mais de dúvidas a respeito do quadril? Tecnicamente falando. Quadradinho é isso. E aí vocês podem, né? Mãozinha no joelho lá. Daí depois vocês podem brincar. Lado do outro, lado do outro, lado do outro. Fazer? Espero que eu não tome bloco. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Foi? Redondo é mais difícil. Por que redondo é mais difícil? Que exige uma solturinha maior, né? Ali a gente tá isolando. Isolando. Na hora do redondo, tô dando só spoiler aqui, hein? Na hora do redondo, é importante pensar no assoalho pélvico, né? Pensa nessa parte de baixo aqui. Por isso que eu sempre chamo esse momento de entrar em conexão com a terra, com as ancestrais. Deixar o ventre ouvir as mensagens. Redondo mesmo. Pensa que você vai... É horrível falar isso. Eu tô com medo de falar. Será que eu posso falar? Será que não vai cair a live? É o seguinte, você vai desenhar um redondo com a xereca. Eu não tenho mais o que dizer, tá? Desenha um redondo aí. Desenha um redondo lá. Redondo. Literalmente como se fosse desenhar no chão. Talvez ajude. Talvez fique mais fácil de entender. Conseguiu? Feito. Minha missão tá cumprida. Conseguiu descer o joelho. É bom? Viu? Às vezes só um destrave de joelho ajuda. Já cansei. Cansei não, né? Mas já subiu o poder da serpente. Tá vendo dos... Junior Oliver. Aí manja dos Paranauê. Paranauê, você quer dizer Paranauê técnico em dança? Você quer dizer... Paranauê... Não entendi. Ou entendi e vou me fazer de louca. Mas tudo bem. E aí, quem fez? Quem fez? Já deu um calor, né? Esse é o calor da serpente. Este é o poder do quadril. Eu não preciso nem dizer mais nada. Vocês estão sentindo aí? Esse calor que gera quando a gente mexe o quadril? Muito bem. É sobre isso. Às vezes é só o jeito de explicar mesmo. Tu é muito... Peraí, você é autodidata? Ou eu sou... Gente... Me perdi. Mas tudo bem. Sim? Então é isso, gatas. Ensinei o quadradinho. Deixa eu contar pra vocês aqui. Já falei um pouco ali quando tava respondendo as perguntas. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas, esse é o momento. Que a live tá chegando no fim, a gente tá chegando aqui. Então mandem aí as últimas dúvidas pra eu responder. Você é muito didática. Muito obrigada. Obrigada. Graças. Fico feliz. Tô aprendendo a receber elogio, né? Eu sempre falo isso pras alunas, que a gente tem que aprender a receber coisas boas. Então eu estou aprendendo. Nunca tinha pensado nisso, mas é real. Quando mexo o quadril, até o humor muda. Sim. Que daí, saindo um pouco da perspectiva técnica da coisa, indo pra parte um pouco mais
somática, energética, ali no quadril é onde fica literalmente o fogo da vida. Algumas pessoas chamam de energia Kundalini, que é a própria serpente, né? Que é o que nos dá vontade de viver, vontade de se mexer, vontade de produzir. É literalmente daí que vem a vida, tanto pra parte feminina quanto pra parte masculina, né? E daí de novo, gente, eu não tô falando de sexualidade, não estou falando de sexo. Eu tô falando de algo que tá um pouquinho mais dentro, que não tem a ver com essa sexualização toda do nosso corpo, né? Não sei se estou errada, mas aparentemente já entrou um macho estranho aqui. Vocês viram, né? A gente não pode mexer um quadril que eles já vêm e acham que tudo é sobre eles. A sociedade falocêntrica me cansa um pouco e é sobre isso. É justamente sobre quebrar esses tabus e esses paradigmas que é o meu trabalho. Eu quero romper com isso, que é a ideia de que dançar é um pecado e de que a gente precisa se sentir culpada por mexer o quadril como queremos e quando queremos. Tem algum exercício para dores no ciático? Alongamento. Sabe aquele assim? Não sei se dá pra ver. Alongamento. E se possível você procurar um fisioterapeuta, né? Dor no ciático às vezes pode ser indício de hérnia discal ou algo do tipo. Então é importante também. E fortalecimento de abdômen, core para tudo na vida. Sempre. Eternamente, até o fim da vida. Sim? Vão mandando as dúvidas aí. Mas eu queria contar pra vocês sobre sábado, né? Sábado vai rolar o workshop Honrando o Ventre, que na verdade é uma imersão. Já rolou a primeira experiência, mas no formato que será agora é um formato inédito, onde eu vou passar 3 horas com as meninas, com as participantes, com as alunas e alunes. E a gente vai aprender técnicas de quadril para relembrar, sim? Então eu vou ensinar essa mulherada toda aí a mexer o quadril sem culpa. E por que eu falo sem culpa? Porque toda a parte, inclusive a parte técnica, ela é conduzida pelos princípios da ancestralidade e do respeito ao corpo. É diferente dessa live aqui. Essa live aqui eu fui bem técnica na hora de ensinar ali. Mas quem já participou da jornada ou do mergulho da mulher serpente sabe do que eu tô falando. Tem todo um caminho para chegar até no destrave do quadril. E a gente faz isso com respeito e honra à ancestralidade de todas e cada uma. Então é verdadeiramente para ver o corpo não como um objeto e sim como um espaço sagrado. Como essa morada sagrada que é o corpo. Alguma dica para aprender a dançar mais rápido? Treina lento, tudo muito lento. Sabendo exatamente onde o seu quadril tá passando. Treina isolado e depois começa a treinar acelerado. Você pode usar a playlist da Mulher Búfalo, que é aquela playlist que eu fiz para vocês soltarem o quadril. Pega as músicas mais lentinhas e faz um aquecimento ali, já soltando o quadril, e depois tenta fazer os mesmos movimentos acelerando. É treino. Postei um vídeo mexendo o quadril que foi muito libertador. Maravilha. E tiveram alguns machos com comentários desnecessários sexualizando esse momento. Bloque. Apenas. Bloque. Bloque e uma coisa que uma amiga serpente minha faz, que é a Carol Sereia, ela verdadeiramente chama eles na chincha, assim, tipo, ó, abre o stories lá e fala, não tô mexendo a raba pra você não, vamos se tocar, amore. Literalmente isso. Né? Se impor nesse lugar também, né? De tipo, esse é o limite. Não estou dançando pra você. Preciso ser respeitada independente de qualquer coisa. Exato. É assim que eu gosto de ver essa live finalizando. Agora deixar a vergonha de lado e treinar. Por favor, bora. Então é isso, gatinhas. Espero que vocês tenham curtido esse momento. Eu me dei um calor aqui, já até me alegrei. E sábado eu vejo vocês às 14 horas pra imersão do Honrando o Ventre. Tá... Opa! Achei que era pergunta.
valor super acessível. Se vocês entrarem ali no meu link na bio, vocês vão ver todas as informações, o que vai ter direitinho no curso, quantas horas, o que vocês têm direito em relação a se vai ser gravada, se não vai ser gravada. E é interessante que vocês vejam se faz sentido pra vocês. E por favor, fica aqui o convite, sintam-se acolhidas, tá bem? Vejo vocês sábado, se não vejo vocês por aí no Instagram numa próxima live. Beijo, serpentes! See ya!